Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Desejo retomar estas minhas conversas, estas minhas palestras semanais, habitualmente que ocorrem ao domingo, portanto são conversas dominicais. E hoje particularmente, não sendo embora domingo, é um sábado, mas tem particular interesse porque hoje, sábado, dia 7 de outubro, é o dia da memória da festa de Nossa Senhora do Rosário. Foi uma festa instituída por São Pio V, quando, neste dia 7 de outubro do ano de 1571, a armada cristã dos príncipes cristãos venceu os turcos na Batalha de Lepanto. E, numa visão que São Pio V teve nesse dia, quando estava no seu apartamento na Via Casale, em Roma, ele foi-lhe revelado que as tropas cristãs tinham sido vitoriosas nesta batalha e ele atribui essa vitória a uma especial intervenção de Nossa Senhora, a Senhora das Vitórias, a Senhora do Rosário. E, por isso, São Pio V instituiu esta festa no dia 7 de outubro como memória permanente na Igreja desta vitória e desta especial proteção de Nossa Senhora à Europa cristã de então, que na altura era ameaçada de diversos lados. Por um lado, ameaçada com os movimentos da Reforma Protestante já desde o início do século, desde os anos 20, e, por outro lado, das forças do Império Otomano, concretamente turco, que representavam as forças muçulmanas que ameaçavam invadir a Europa cristã. De um lado as heresias protestantes, do outro lado o Islão contra a Europa cristã. E São Pio V interpretou esta vitória como uma especial proteção de Nossa Senhora e por isso instituiu esta festa, Nossa Senhora das Vitórias. São Pio V era um homem dominicano, era de origem dominicana, e os dominicanos caracterizavam-se especialmente por terem promovido, embora não de uma forma exclusiva, a oração do Rosário como arma contra as heresias. No tempo de São Domingos de Gusmão, no século XIII, a heresia prevalecente era o manicaísmo da região de Albi, os albigenses. E São Domingos de Gusmão fundou a Ordem dos Dominicanos, que tinha como principal objetivo, pela pregação da palavra de Deus, levar à conversão dos hereges ou à vitória sobre eles. Sabemos que, de facto, os albigenses eram uma força simultaneamente política, económica, mas também religiosa. Mas para os dominicanos interessava, sobretudo, o aspecto religioso da heresia dualista dos maniqueus, que defendia uma teoria que já vinha mais antiga ainda, de dois princípios, o princípio do bem e o princípio do mal, que coexistiam, a luz e as trevas, pronto, do ponto de vista metafísico, e do ponto de vista antropológico, o corpo e a alma como dois princípios, o corpo como ligado à matéria e, portanto, negativo, e a alma, espírito, e, portanto, a salvação do homem consistiria em libertar a alma do corpo, não é? Portanto, este pessimismo antropológico que se manifestava também, por exemplo, numa concepção pessimista da sexualidade, da moralidade e, portanto, do matrimónio. O matrimónio era visto como tolerante, porque representaria a propagação das espécies e, portanto, a propagação da matéria, do princípio negativo que justificaria o universo. Simultaneamente a São Domingos de Gusmão, portanto, aos dominicanos, que era uma ordem mendicante, surgiu também em Itália São Francisco de Assis. E tanto um como o outro, São Francisco de Assis e São Domingos de Gusmão, tinham uma particular devoção à Nossa Senhora e que se manifestava e que se traduzia simbolicamente no facto de
tanto os franciscanos como os dominicanos, levarem na sua cinta, à cintura, o rosário. Pronto, a grande arma contra as heresias no século XIII, neste caso os maniqueus e outras heresias que naquele tempo pululavam na cristandade, era a recitação do terço, do rosário. Porquê? Porque estas heresias rejeitavam o mistério da encarnação, que é o mistério por excelência no cristianismo. O Verbo de Deus encarnou, fez-se carne, habitou entre nós. Assumiu a nossa condição carnal, nossa história, em tudo, semelhante a nós, menos no pecado. Ou seja, naquela atitude que é contrária à realização da vontade de Deus. Nós sabemos pelos dados das Sagradas Escrituras, tanto de São João como a Carta aos Hebreus, que referem como a obediência filial é o princípio constitutivo do mistério de Cristo. Eis que venha Deus para fazer a tua vontade, diz a Carta aos Hebreus, citando um salmo. E São João diz, a certa altura, fazendo estas palavras do Senhor, a minha vontade, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. A vontade de Deus. O pecado é o contraditório da vontade de Deus que se manifesta na história da salvação, desde os patriarcas e culminando na revelação por excelência de Jesus Cristo. Ora, o terço, o rosário, é a meditação, a ruminação dos mistérios de Cristo, desde a sua encarnação à sua paixão. Não é? E, portanto, compreende-se perfeitamente que a vitória de Lepanto, atribuída à Nossa Senhora das Vitórias, tenha como arma o terço, o rosário. Séculos mais tarde, em 1917, portanto, no século XX, Nossa Senhora aparece em Fátima e em diversas aparições os pastorinhos Lúcia pergunta-lhe quem é vosso Messê, e ela promete que na última aparição lhe diria quem era. É interessante que no dia 13 de outubro de 1917 Nossa Senhora apresenta-se aos pastorinhos dizendo: eu sou a Senhora do Rosário. É interessante. No século XIII eram os maniqueus, os valdenses e outras heresias que negavam o mistério da encarnação. No século XVII era o protestantismo e o islão. No século XX era o modernismo, o ateísmo, as guerras e as violências do início do século que estavam especialmente representadas na Primeira Guerra Mundial. E nestas aparições de Nossa Senhora diz assim, numa das aparições, quando revela o segredo de Fátima, o meu coração, mas no fim o meu coração triunfará. Rezai o terço e assim a guerra terminará. Quer dizer que o terço, esta oração da simplicidade, é a arma espiritual que os cristãos têm dada, pela qual têm a força de Deus, por intercessão da Virgem Maria, para serem vitoriosos contra todas as heresias. Nós vivemos no século XXI, início do século XXI, e estas heresias voltam de novo. Nós falamos no neomodernismo, que ameaça a Igreja por dentro. Nós vemos isso presente hoje na Igreja, concretamente, de forma mais explícita, se tomarmos a referência ao caminho sinodal da Alemanha. Mas se nós vimos com atenção também as propostas que são feitas para o sínodo que acaba de começar em Roma, as propostas as mais fracturantes, e essas que estão em debate, estão na linha daquilo que defende o caminho sinodal alemão. Portanto, estas medidas fracturantes que põem em causa o mistério da Igreja, o mistério cristão na sua grande tradição, que vem de Jesus Cristo. E o paradoxo maior é que, hoje em dia, invoca-se o Espírito Santo, por exemplo, é dito por muitas instâncias que o protagonista principal do Sínodo dos Bispos atual é o Espírito Santo, para encontrar apoio para as teses que são propostas, sobretudo as fracturantes, de tal modo que o paradoxo surge. Imagine que estas teses são aprovadas, as fracturantes, aquelas que põem em causa a estrutura fundamental da Igreja. Se o Espírito Santo é o protagonista do Sínodo, se essas teses fossem aprovadas, ele seria o protagonista de teses que contradiziam aquilo que Jesus Cristo ensina, e já não seria o Espírito de Cristo, seria outro Espírito qualquer.
Pronto, é interessante que o facto de estarmos a celebrar o mês de outubro e o mês do Rosário, que é a grande arma espiritual dos cristãos na luta contra as heresias, porque o meu coração imaculado triunfará, a vitória da Nossa Senhora contra as heresias, justamente no momento em que a Igreja está em sínodo, um sínodo sob a sinodalidade, um sínodo que já não será propriamente o sínodo dos bispos, porque não estão bispos apenas lá, está o Santo Padre, estão os bispos, estão cardeais, estão leigos, estão religiosos, homens, mulheres, quer dizer, é uma assembleia, uma mistura de instâncias que só de uma forma imprópria se chama sínodo dos bispos, seja como for. O facto de estarmos a celebrar no mês de outubro, o mês do Rosário, faz-nos tomar consciência de que, contra tudo o que seja de se esperar, o coração imaculado de Maria triunfará, porque ela assim prometeu em Fátima, em 13 de julho de 1917, por fim o meu coração imaculado triunfará, e a arma que nós os cristãos podemos ter para participar nesta vitória é a recitação diária do Rosário. Que a Senhora do Rosário nos proteja, nos fortaleça, nos conforte com seu manto de graça, para que a Igreja seja sempre o que sempre foi, coluna e sustentáculo da verdade. Obrigado pela vossa atenção, pela sua atenção, até o próximo domingo, se Deus quiser.